Olá, seja bem-vindo então a mais um programa do Café com Takeo. Dia 15 de junho, se você não sabe, foi celebrado então o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Representa um dia em que o mundo inteiro se une para manifestar a oposição aos abusos e sofrimento infligidos de algumas de nossas gerações mais velhas. Por isso o programa de hoje ele vem voltado para atender justamente essa temática, os cuidados que a gente deve ter então e que precisamos ter com os nossos idosos. Para a gente bater um papo, Takeuzinho, a gente vai receber então a doutora Carla Lagomarcino. Ela tem uma experiência realmente muito grande, além de médica, já há 27 anos, por 11 anos ela já trabalha especificamente com o público idoso, viu, Takeuzinho? Pois é, gerontologia, eu não conhecia essa palavra não. Pois é. Palavra difícil. É uma palavra difícil. Hoje a gente vai descobrir não só o que significa, mas principalmente a aplicabilidade na vida das pessoas que estão assistindo aqui o Café com Takeo desse domingo tão especial. Também ressaltando, né, Takeuzinho? Tem Levanta Negócio hoje? No quadro Levanta Negócios, muito bem. né? Que a Thaís tem, então, conduzido muito bem. A gente vai bater um papo com o Lucas Akiyama, ele que é especialista em redes sociais. Então vai poder falar sobre as mídias digitais para você, que é empresário, empreendedor, que talvez esteja, então, começando ou se adequando ao mercado, né, digital. Tem gente que sofre aí para divulgar o seu trabalho, né? As mídias sociais são essenciais, né? Pois é, fica ligadinho então, Levanta Negócios durante a entrega aqui do programa Café com Takeo com a Thaís Akiyama, né, Takeuzinho? Exatamente. Agora me fala uma coisa, essa mesa bonitona aí, ó. Pois é, né? Eita, quanta O pessoal da coisa boa. produção tá de parabéns, cada vez produzindo coisas melhores, né? Ó, vários pães E ali, ó. olha tudo só, de aquário, pois é, né? eu tô de dieta, mas eu acho que até lembraram de mim. Tem um bolo fit ali, se eu não me engano é aquele bolo fit de banana, lá da panificadora Aquários, né? Agora o que tá chamando a atenção realmente é pão, viu, Takeuzinho? Olha só. Rapaz, quem tá de dieta... E no caso da duro Aquários, aguentar. pães artesanais, hein? Com farinha orgânica e tudo. Pois é, Takeuzinho, você me encheu tanto o saco, cara. É panificadora Aquários. Não, é panificadora. Panificadora, Isso. panificadora. Fala padaria, não É. me confunde. Mas fala aí pra gente, o que tem aqui nessa... Ó, tem aquele ali, ó, com nos pães? sementes ali, ó. Ó, o de abóbora. Eu já queria sentar pra comer, mas não vou, Olha, não. seria uma Vamos boa. lá. É o de abóbora, vamos lá. Ó, abóbora, ó. É esse aqui, Rústico de bonitão. abóbora. Tem um com queijo aqui, Isso, parece esse é o que tem pão de nozes campanha, também. ó, com gorgonzola e nozes, ó. Aham. Farinha branca e farinha de centeio. Olha aí que bacana. O bacana é que esses pães, eles têm feito com farinha orgânica, né? Isso. Fermentação natural. Fermentação então, natural, realmente, tudo. é uma panificadora aí que capricha tanto nos ingredientes quanto no preparo, né? Tem vários outros, esse é só uma amostra, hein? E pra pedir, como é que faz? É muito fácil, ó. Vai dar um pulinho lá, ó. 3018 6880. Dá uma ligadinha. Esse é o telefone, ou então pode pedir pelo iFood também. Isso. Não perde tempo não, gente. Pede que é uma delícia. Vamos lá. Então vamos pro nosso conteúdo? A mídia, através de veículos de comunicação, vem mostrando crescentes maus-tratos aos idosos, principalmente aqui no Brasil. Acompanhe agora o material que a produção realizou sobre os idosos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população nacional possui mais de 30 milhões de idosos. De acordo com os dados divulgados do Disque 100, o número de denúncias de violência e maus-tratos contra os idosos cresceu 59% no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. Entre março e junho deste ano, foram 25.533 denúncias. Entre os tipos mais comuns de violência contra as pessoas idosas estão a violência física, exploração financeira, abusos psicológicos ou emocionais, além da falta de cuidados básicos, como higiene e saúde. Instituída pela Organização das Nações Unidas, o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa representa um dia que o mundo inteiro manifesta sua oposição aos abusos e sofrimentos de nossas gerações mais velhas. Bom, para falar desse tema tão especial, que é o tema de idosos, eu tô aqui com a doutora Carla Lagomarcino. Ela que é mestre, gerontóloga, médica há 27 anos, né, doutora? Então seja bem-vinda aqui ao Café com Takeo. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada. Sei que a agenda é bem complicada, né? Reservar um tempinho para dividir o conhecimento, que só Deus para te dar em troca essa obrigada. gentileza. Obrigada. Né? Doutora, fica à vontade, se quiser tomar uma água, Obrigada. se quiser se servir aqui desses pães. Nossa, tá uma delícia essa mesa, hein? Tá muito bonita, né? Muito recheada. Mas enfim, doutora, eu gostaria que você falasse então, já que esse problema dos maus tratos aos idosos, né, tem crescido tanto, Aham, verdade.
o gerontólogo, o que o profissional pode fazer então para atenuar essas crises, né, que chegam a levar ao ápice, né, que no caso é a violência e o maus tratos? Então, na verdade, a gente tem tentado conscientizar a população, né, sobre exatamente esses maus tratos que vem crescendo muito no Brasil. Hoje chega a 15%, né, a incidência então é altíssima. Então a gente tenta influenciar as famílias, ensinar as famílias a cuidar melhor dos seus idosos, né, a ter muita paciência com eles, porque eles vão se tornando mais lentos, mais teimosos, né? E a gente tem que ter muita paciência com eles, né? E a gente tem que ter o respeito, né? Eles já foram pessoas muito importantes na vida da gente, né? A gente tem que levar isso em consideração e sempre cuidar deles com muito amor e carinho. Pois é. Agora, eu acredito que por conta da pandemia, essa migração do idoso ir para a casa dos filhos, né, deve ter tido um aumento, né? É verdade. E como administrar, então, essas emoções frente a essa variação, né, de comportamento do idoso, então? Então, é complicado isso, né? Porque hoje o isolamento está deixando mais tempo as pessoas reunidas dentro de casa. Isso, às vezes, gera um pouco de conflito, né? Mas, assim, enfim, as pessoas têm que se conscientizar que o idoso, ele tem ele é mais lento na hora de fazer as coisas, ele é mais mimoso, ele já é uma pessoa que é mais sossegada, né? Ele tem uma tendência a ficar mais quietinho, parado num canto. Então, claro, ele vai ser mais difícil de se entrosar, de ajudar, né? Às vezes até você quer que ajude em casa, que lave uma louça. E o idoso, tadinho, tem as suas limitações, né? Então, eu acho assim que tem que ter muita paciência e muito carinho, Sim. né? Além dessa questão comportamental, então, né, da paciência, do carinho, tem algum cuidado em específico que a gente deve adotar? Olha, quando a gente tem um idoso dentro de casa, a gente tem que cuidar principalmente com a parte arquitetural, física da casa, tá? Porque um idoso, ele já tem uma acuidade visual diminuída, né? Ele tem, às vezes, problemas de andar, né? De mobilidade. Então, a gente tem que cuidar... Os degraus, né? Exatamente. Então, a gente tem que cuidar assim, ó, com tapetes, né? Pisos escorregadios, degraus, desníveis na casa, né? Então, tentar organizar a casa para que ele realmente não vá tropeçar em alguma coisa. Às vezes, bater numa quina, né? Cuidar com móveis que tem uma quina muito... né? Então, esse tipo de cuidado é como se fosse com criança, na verdade. Sim, né? Isso é muito importante, né? Porque eu fico imaginando a família, então, mudando a sua rotina para abrigar, né, o teu pai, a tua mãe, um avô, avó, né? Para dentro do teu lar. Esquece, talvez, das adequações dos ambientes. Fica muito preocupado com a questão emocional, com o serviço, né? Com o trato que vai ter que ter. Esquece dessa parte. E outra coisa também é aqueles idosos, inclusive, com problemas já mentais, né? Que a gente não pode esquecer. Então, assim, cuidado com fogão, né? Com essas faca, né? Coisas que ele pode, às vezes, se ferir dentro de casa também, né? Com portas abertas, janelas abertas, porque às vezes eles podem até fugir, dependendo dos problemas que tenham, né? Então, cada problema do idoso a gente tem que tratar de uma maneira diferente. Mas também, por um lado, se a gente começar a cortar essa autonomia dele, talvez vai afetar a liberdade, talvez ele não se sinta tão confortável. Não, mas tem que fazer na medida certa, né? E que sinais seriam esses, então, do déficit de cognição, assim, do idoso, que o filho, o familiar que está ali junto tem que ficar atento? Falando, não, aqui eu vou ter que... E essa pergunta aí eu gostei muito. Você sabe que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade em ver isso, né? É muito comum a gente escutar assim, minha mãe está caducando por causa da idade, né? E, na verdade, isso não existe, né? O caducar não vem com a idade, né? Eu, por exemplo, a minha sogra tem 89 anos.
Ela viaja o mundo, ela faz compra de supermercado, ela cuida do seu talão de cheque, entendeu? Tem 89 anos, né? Então, assim, ela administra a sua casa. Então, a gente não pode conciliar a senilidade ou envelhecer com a falta de cognição, digamos assim, né? Então, pessoas que começam a ficar esquecidas, pessoas que começam a fazer coisas estranhas na casa, ou mesmo não reconhecer os familiares, sabe? Às vezes perdem a noção de tempo, né? Que dia que é hoje da semana, ou do mês, que horas são, ou às vezes assim, acabou de almoçar e fala, não, quero almoçar, né? Esquece que acabou de almoçar. São coisas assim que tem gente que acha que isso é normal da idade e não é, né? Então, isso é muito importante, né? Então, isso não é normal com a idade. Isso então. não é. Isso não é normal. Isso não é porque normal. A maioria acha Não que é. Ok. Exatamente. E diagnosticando isso daí, o que pode ser e o que fazer? Então, é muito importante, primeiro, sempre consultar um médico, né? Fazer exames para realmente ver se a pessoa tem um problema mental ou não, né? Seria o caso de procurar o gerontólogo? Poderia, claro. Sim, o que o gerontólogo está preparado para fazer? O gerontólogo, ele faz ele tem uma visão biopsicossocial do indivíduo, tá? Então, ele vê como que é o comportamento dentro de casa, como é a maneira que ele vive dentro da sua casa, né? Enfim, de relacionamento dele, tá? E problemas de saúde é com o geriatra, tá? Então, claro, poderia procurar o gerontólogo, o geriatra, ou mesmo um clínico médicos, geral. né? Eles estão preparados para diagnosticar. Bacana. Eu observei ali nas suas redes sociais, tem bastante coisa voltada à parte do relacionamento, do acompanhamento, que é justamente a tua área de especialidade, né? Isso, exatamente. Doutora, conte um pouquinho sobre esse trabalho que você faz. Aquele clube, né? Que eu achei então, muito bacana. Obrigada. Então, na verdade, a gente montou um residencial, né? Para idosos, mas pensando assim, na qualidade de vida deles, né? Então, o que a gente imagina, assim? Que o idoso que tem tanto problemas de cognição, quanto problemas físicos, às vezes de deambulação, né? Não consegue caminhar direito, ele precisa de muito estímulo. Porque o idoso, ele tende a ficar muito sossegado. Você pode notar que a maioria das pessoas idosas ficam em casa na frente da televisão, né? Ou cama, televisão, cozinha, sempre né, nesse triângulo. Então, a gente tenta estimular o idoso, sabe? Então, fazer muitas atividades, terapia ocupacional, jogos como dominó, cartas, sabe? Passeios, né? Fazer exercícios físicos. Então, quem tem problema de mobilidade, a gente tem o fisioterapeuta. Então, trabalhar o físico e o mental. Né? Agora, esse serviço, ele é feito na casa das pessoas ou, no caso, o idoso vai para esse lar, para essa casa receber esse serviço? A menos que você queira pagar esse serviço individualmente na sua casa, né? O nosso hotel residencial, ele conta com toda a estrutura montada, né? Então, a gente já tem o serviço de hotelaria, né, a hospedagem, e inclui junto, então, o serviço de terapia ocupacional, a fisioterapia, os exercícios físicos, os passeios e atendimento médico também, que eu atuo junto. Muito bacana. Outra aqui. Só fazer uma perguntinha. Pois não, Taqueuzinho. Tudo bom, doutora Carla? A doutora Carla não conhece você ainda, Taqueuzinho. Agora ela tá muito prazer, viu? Até assustou a gente agora. Diga lá. Ainda bom que a doutora estava explicando sobre esses serviços, porque acho que é muito nebuloso ainda na cabeça das pessoas. Tem gente que acha que ou o idoso vai para uma prisão, um lugar escuro, que é tudo triste, verdade, ou acha que é um parque de diversão, tem montanha-russa, essas coisas. É verdade. Mas eu vou te dizer, eu acho que ainda as pessoas têm mais pânico mesmo, né? Medo? A gente tem muito na mente aquela história do asilo, né? Que é bem assustador. É a palavra né? mais comum que a gente escuta. A gente tem um trauma, né, com isso. E, na verdade, eu estou tentando modificar essa visão, sabe? A gente trouxe a visão europeia, americana de centros de hotelaria de idosos, né?
com qualidade de vida, justamente para os familiares se sentirem à vontade de trazer o seu idoso lá para dentro. Então é assim, ó, é a mesma coisa que você imaginar que você está levando o teu bebê a primeira vez na escola, né? O teu nenê lá de 3, 4 anos. Você fica com dor no coração e tudo mais, mas você sabe que é melhor para ele, né? Então, quando é um lugar que vai proporcionar uma qualidade de vida melhor, que ele vai se entrosar, que ele vai ter amizades, porque vai ter outras pessoas iguais a ele, nas mesmas condições, né? Aí sim, ele vai se relacionar, ele vai ter atividades, vai ter alimentação, a gente tem nutricionista, sabe? Então, tudo equilibrado. Então, a pessoa vai ter um atendimento de qualidade. É a mesma coisa que imaginar que você está levando o teu filho numa boa escola. Que bacana. E isso acontece aqui em Curitiba? Isso, aqui mesmo. Há quanto tempo, doutora? Nós abrimos o Seniors Club em setembro de 2020. Olha aí que bacana. Bom, pessoal, eu tive uma experiência muito bacana há 8 anos atrás, quando eu fui para a Flórida fazer um trabalho na área de odontologia e realmente a minha mente se abriu. Eu sou realmente profissional apaixonado por esse público sênior e essa experiência que eu tive lá nos Estados Unidos realmente abriu a minha mente. Então, fica aí um VT para que vocês possam entender um pouquinho do que a doutora está falando e do que eu tive essa experiência lá nos Estados Unidos. Olá, meu nome é Bruno Portigliatti, eu sou brasileiro, nascido em São Paulo e é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço ao nosso querido amigo Dr. Sérgio Takeu pelo convite de participar do Café com Takeu e poder compartilhar um pouquinho com vocês do que nós fazemos aqui nos Estados Unidos. Nós atuamos em áreas diferentes, mas nós temos uma paixão muito grande por cuidar das pessoas da terceira idade. E nós temos comunidades que nós desenvolvemos, nós incorporamos e também fazemos a gestão de várias comunidades da terceira idade aqui nos Estados Unidos e aí também no Brasil, pertinho de vocês, em São Paulo, no Alphaville. As nossas comunidades não são asilos, são bem diferentes, são comunidades onde nós oferecemos toda a infraestrutura possível e imaginável, com várias amenidades, com vários recursos para os nossos residentes. Por exemplo, uma clínica médica completa, onde inclusive o Dr. Sérgio Takeu fez parte desde o comecinho, acreditou nesse projeto e fez parte da clínica odontológica que nós temos dentro dessa clínica médica. Nós também temos salas de recuperação, salas de examinação, nós temos uma biblioteca maravilhosa, temos um salão de jogos, uma sala de computador para os residentes, temos um salão de beleza maravilhoso com tudo que vocês possam imaginar para eles. Temos um refeitório, um restaurante e uma cozinha 5 estrelas, onde nós oferecemos pelo menos 3 refeições por dia, como se fosse num restaurante para eles. Um pátio enorme, onde nós fazemos várias atividades externas, chamamos grupos para virem lá e tocarem música para eles dançarem nessa área externa grande que nós temos. Cozinhamos lá fora, fazemos churrasco para eles, ou seja, eu gosto de dizer que é um cruzeiro na terra. É isso que nós proporcionamos para os nossos residentes. A nossa missão como empresa é proporcionar a eles amor, felicidade, que eles se sintam acolhidos, que eles se sintam que, por mais que talvez os filhos não estejam por perto, ou os parentes não estejam por perto, nós estamos lá para acolhê-los, para amar eles, para cuidar deles e dar toda a atenção que eles precisam e todos os níveis de cuidados necessários, desde simplesmente ajudar com o medicamento deles, até dar banho, até cuidar de diferentes formas da higiene deles, dar de comer para eles, ajudar eles a se locomoverem dentro da comunidade, ou seja, todos os níveis de cuidado nós oferecemos dentro dessa comunidade, onde eles se sentem amados, cuidados e eles de fato aproveitam esses melhores anos da vida deles com dignidade, com muita atividade, com muita integração com os outros residentes, fazendo amizades. E vocês podem nos visitar no nosso site, que é www.excellenceseniorliving.com, excellenceseniorliving.com. Um abraço grande, muito obrigado mais uma vez e que Deus os abençoe. Olha aí que bacana. Então a gente está desmistificando junto esse conceito de asilo, né? Não tem nada a ver, claro. Né? Tem casas realmente, né, oferecendo um serviço diferenciado, com todo o cuidado necessário para o trato do idoso, tanto na questão
física, né, parte médica da saúde, como da questão do relacionamento, de dar atividade a essas pessoas, né, doutora? Então, a gente está junto, a gente está falando a mesma língua. Essa sua causa é a minha também, viu? Que bom. O programa Café com Takeo vai ajudar a orientar as pessoas, e a nossa vida é feita de planejamento, né? Há 8 anos atrás eu tive essa experiência, né? Agora você já está também desenvolvendo esse trabalho aí muito bem. Não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Mas pelas redes sociais a gente vê que é um serviço diferente, né? Obrigada. Com certeza poderia deixar um ente querido que eu amo aos cuidados da equipe, né? E agora, em que momento, então, a família deve procurar esse tipo de assistência, esse tipo de serviço? Que sinais e comportamento que, assim, realmente a gente precisa de um suporte? Porque emocionalmente, para um filho, né, tem esse preconceito, meu pai, minha mãe, o meu avô, minha avó se doaram tanto para nós, e agora, no momento que eles mais precisam, a gente vai colocar numa casa de repouso, num clube, seja lá qual seja o tipo de serviço, né? Então, isso mexe com emocionalmente, tanto com o filho, né, com o responsável do idoso, como também tem um lado também do idoso, né, do sentimento. O que a sua experiência tem dito, assim? Eu acho o seguinte, primeira coisa, se você não tem tempo de cuidar do seu ente querido, né, então aí já é uma abertura para levar, né, porque a falta de tempo hoje, as pessoas trabalham, é uma correria, né. Às vezes, muita gente busca cuidadores para dentro de casa, né? Só que as pessoas têm tido muitas vezes experiências ruins com cuidadores, porque toda aquela logística, né, de contratação, de cuidar da alimentação deles, se eles vão faltar ou não vão, né, ou vão vir, enfim. E mesmo às vezes os cuidadores, eles não têm o cuidado que necessitaria para o idoso, por exemplo, para estimular ele, né? Eles normalmente o que fazem? Cuidam da alimentação, dão medicamento, fazem a higiene e daí põe sentadinho na frente da TV e no WhatsApp, né? Normalmente o cuidador é essa figura, né? Então, assim, quando que é o momento de levar o seu pai, a sua mãe para um residencial? No momento em que ele precisa de atenção, né? Seja por um problema físico que ele tenha, ele está com dificuldade de caminhar, de locomover, de ser independente dentro de casa, ou problemas mentais, né? Por exemplo, demência hoje é muito comum na terceira idade, né? Então, quando ele precisa de cuidados especiais, também é uma boa hora, né? Vai para um lugar especializado, com gente especializada que sabe cuidar e sabe dar os estímulos corretos. Então, doutora, eu tive nessa experiência que eu tive lá nos Estados Unidos, eu conheci inclusive uma cidade, né, o The Villages, uma cidade toda preparada para o público sênior, não era um serviço específico, é um município preparado para esse público na faixa quente, né, dos Estados Unidos. Então, o pessoal de Nova York, da parte norte dos Estados Unidos, já tem no planejamento familiar, né, que numa fase da vida, quando os filhos, então, vão para a faculdade, seguem suas vidas, a casa fica grande e, com o tempo, ele precisa de cuidados especiais e sai daquela casa ou apartamento grande e migra, então, para essa cidade ou, então, para esse tipo de serviço que a doutora trabalha aqui em Curitiba. E realmente foi sensacional. Minha mente realmente abriu no sentido de que envelhecer é algo que pode ser agradável. A cidade é totalmente autossustentável, não tinha praticamente carro a combustível, era só carrinho de golfe. Que legal, né? Enfim, é o viver a melhor fase da vida num ambiente, né, todo preparado. Mas isso requer realmente planejamento, e a cultura do brasileiro ainda talvez não esteja ajustada para tudo isso. Então, a gente está falando aqui principalmente com o público idoso, mas, de certo modo, eu acho que essa mensagem chega para o público ainda jovem, que também pode, né, se planejar para que, num determinado momento da vida, possa, então, viver
num cruzeiro, mas em terra firme, né? De certo modo, né? Verdade. Mas, enfim, para a gente também não ficar muito distante, as pessoas que precisam, então, contratar alguém para cuidar, né? Para ajudar dentro da própria casa, né? Quer manter, a pessoa tem condições, tem tempo, mas precisa de mão de obra especializada. Claro. Quais os critérios, quais os cuidados, que dica que a gerontóloga, então, pode nos dar nesse sentido de contratar alguém para cuidar do idoso? Ok. Então, primeiro, a pessoa tem que ter muita paciência, né? Eu acho que paciência e dedicação são os principais atributos para um cuidador, né? E depois, a pessoa ela tem que ser proativa, sabe? Como eu te comentei, né? O cuidador muitas vezes cuida da alimentação, da higiene, dá um remedinho, senta no sofazinho e fica no WhatsApp, enquanto o velhinho fica assistindo TV. Então não dá, né? A pessoa ela tem que ser proativa no sentido de tentar estimular esse idoso a fazer exercícios, vão fazer uma caminhada, às vezes até assistir alguma ginástica no YouTube, às vezes fazer junto. Eu né? adorei aquela postagem que você fez de permitir o idoso viajar sem sair de casa, né? Com o óculos de realidade virtual, né? Antes era algo inacessível, difícil, mas agora não, né? Gente, tá fácil, você não precisa investir grandes valores, entra ali no aplicativo, compra, chega em casa rapidinho e do sofá de casa você consegue proporcionar, né, pro teu avô, tua avó ali uma experiência que, nossa, vai ficar inesquecível. Exatamente. Eu tive a experiência, a oportunidade de, num momento, né, da minha vida, meus avós, eu praticamente não tive contato com eles. Eles vieram a falecer muito antes. Mas eu tive a oportunidade de conviver com o avô da minha esposa, né? E, poxa, ele adorava assistir filmes, né? E a gente comprou, então, uma coleção de DVDs, assim. Só que a gente não deixava o DVD em casa. Ele ia lá na clínica. A gente tem uma clínica odontológica, então ele fazia ele ir até a clínica para escolher o catálogo que ele queria, como se fosse uma locadora. E aí a gente ia introduzindo uma atividade e ele gostava. E aí ele chegava, Takeo, tá na data de devolver, mas eu ainda não assisti. Então, assim, são coisas simples, né? Mas que a gente vai introduzindo na rotina, né, desse idoso. Está nos detalhes, né? E aí ele se sente realmente pertencente da rotina da família, né? Isso, exatamente. Eu acho que tem que estimular ele a fazer atividades junto com a família, né? Tentar justamente agregar ele a esse mundo para ele não ficar tão, né, lateralizado. Sim, sim. Porque eles têm a tendência a ser acomodados. Então, a gente não pode deixar eles assim, né? A gente tem que puxar. Então, eu acho que um cuidador, ele tem que ter essa capacidade, sabe? De ter ideias criativas para estimular o idoso, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Tá certo. Ô, doutora, só mais uma perguntinha. Diga. É o seguinte, a gente falou de cuidadores, como escolher os cuidadores. Mas quem não tem esse conhecimento, onde é que procura essas pessoas? Porque como é que eu vou achar? Então, na verdade, tem várias agências hoje de emprego que têm cuidadores. Você pode através de agências de emprego, né? Ou mesmo internet, Google, hoje a gente tem, né, isso tudo à disposição. Mas o que é legal é que hoje no Brasil tem bastante já cursos de cuidadores. Isso é bem interessante. Quando você for contratar alguém, peça o curso de cuidador, porque às vezes muita gente despreparada se diz cuidador, né? Então, o curso, ele dá bastante cancha, assim, para a pessoa saber como mexer com o idoso, às vezes que tem problemas de mobilidade, né? Às vezes que usa fralda, como que tem que fazer com as trocas, como é que tem que fazer o banho do idoso. Então, são detalhezinhos que às vezes uma pessoa inexperiente pode pecar, né? Sim, sim. Geralmente a gente procura contratar alguém para complementar aquilo que a gente não sabe, né? Exatamente. Então, contratar uma pessoa que não está qualificada, Exatamente. realmente é um cuidado especial que, né, a pessoa deve ter. Mas realmente o online facilitou bastante, né? É verdade. Há 8 anos atrás, quando eu fui para os Estados Unidos, era muito difícil. Ainda era a época do classificados. Né? Agora o classificado mudou, né? Tá bem mais fácil. Mas, doutora, para a gente encerrar, então, o nosso bate-papo aqui,
Qual seria então sua conclusão, a sua consideração para as pessoas então que estão enfrentando essa dificuldade com os idosos? Então, eu acho assim que a gente tem que parar e, por exemplo, se você vai cuidar do seu pai, da sua mãe em casa, para e pensa o que ele poderia se satisfazer no dia a dia para ele ter alguma atividade onde ele se sentisse realmente fazendo parte daquela família, né? Então, às vezes uma atividade de 15, 20 minutos que você dispensa a ele já ajuda muito, né? Agora, falta criatividade. Então, as pessoas que não têm a criatividade, entra lá na rede social. Qual que é, doutora? Fale aí. A tua a rede doutora social. Carla Lago Marcino. Mas tem a do Instagram. Do Instagram, né? Isso. Tem a do clube. Tem o Seniors Club. Então, pessoal, tá aqui no GC, então você que está buscando, então, oferecer algo melhor aí para o teu ente querido idoso, mas falta criatividade, siga ali a doutora nas redes sociais, o trabalho que ela vem fazendo, que vai vir bastante coisa aí, bastante atividade. Capaz de faltar tempo, aí você contrata o serviço. Doutora, muito obrigado. Obrigada a você. Pela sua participação. A casa está sempre aberta. Obrigada. Tá bom? Principalmente uma causa tão nobre assim. Bom, vamos lá. Obrigada. Bom, pessoal, dando sequência então para o nosso programa, agora a gente vai para o Levanta Negócios com a Thaís Akiyama. E ela vai bater um papo então com o Lucas, que é especialista na área das redes sociais. Ele é uma pessoa que realmente tem acrescentado bastante, principalmente para os pequenos. Então, se você está assistindo o programa aí, talvez, não é para mim. Não, é para você sim. Então, fica ligadinho. Levanta Negócios com a Thaís Akiyama. Olá, Takeo. Um privilégio de novo estarmos aqui no quadro Levanta, dentro do programa Café com Takeo. E hoje nós estamos com o Lucas, que é um especialista em marketing digital. Ele vai contar pra gente um pouquinho da experiência e dar algumas dicas que ele teve. Recentemente ele foi finalista de um programa de startups e ele desenvolveu um novo negócio voltado para pequenas empresas, médias empresas e também para igrejas nesse momento de pandemia. Né, Lucas? Então, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. E conta pra gente um pouquinho da tua história, conta um pouquinho desse projeto e também desse novo negócio, por favor. Obrigado, Thaís. Primeiramente, é uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história. Bom, recentemente eu participei de um programa chamado Light Up Movement, que é um programa de sensibilização de problemas e causas que o mundo tem enfrentado, onde ele estimula empreendedores a desenvolverem uma solução e um negócio fundamentados nos princípios cristãos. Então, eu participei desse programa, fiquei muito feliz, pois fui um dos finalistas, fiquei em segundo lugar. E o problema que eu identifiquei foi que, infelizmente, as pequenas e médias igrejas, elas têm uma dificuldade muito grande de ter uma boa presença online, de realmente utilizar o meio de comunicação, que é a internet, para propagar o evangelho, para captar mais membros. E tem um dado muito interessante que 89% dos jovens brasileiros, eles estão presentes na internet. E o futuro da igreja é a juventude, é o adolescente. Daqui 20 anos, eles serão a próxima liderança. Então a igreja, ela deve investir na juventude, né? E onde que eles estão mais presentes? Na internet, né? Então eles devem utilizar esse meio, né? Que hoje tem várias ferramentas que possibilitam que eles realmente tenham uma presença eficaz na internet. E através desse problema que eu encontrei, eu desenvolvi uma solução que é uma agência especializada em igrejas. Essa agência, a gente capacita as igrejas a utilizarem a internet para alcançar esses adolescentes, esses jovens e outras pessoas também, né? Então, a gente ajuda eles a construírem um bom ministério de comunicação, a gente identifica a necessidade que a igreja e as empresas cristãs também têm no quesito de comunicação e auxilia, direciona eles, né, a utilizarem a internet de uma forma bem eficaz. Que legal. E um dado bem interessante é que muitas igrejas, nesse tempo de pandemia, né, até apresentaram um crescimento, né? As maiores e as que já estavam presentes no meio digital, né? Agora, as pequenas igrejas realmente, né, tiveram uma queda considerável. Então, assim, como toda crise, também, né, existem oportunidades.
E sensacional, né, a tua ideia, acho fantástica, né, porque realmente muitas vezes é difícil dar o primeiro passo. Isso acontece em igrejas que não estavam preparadas para atuar em plataformas digitais, mas acontece também com alguns negócios. Então, alguns empresários que não estavam preparados, né, para explorar mídias digitais também sofreram, né? E para esses que ainda estão se adaptando, que dica que você dá, Lucas? Quais seriam os primeiros passos para quem quer agora entrar e alavancar negócio no universo digital? Bom, acredito que os primeiros passos, de uma maneira bem simples e que realmente vá trazer uma solução imediata para os seus negócios, o primeiro passo seria estabelecer o teu público-alvo. Então conheça exatamente a pessoa que consome o teu produto, saiba a faixa etária dela, se é mais homem, é mulher, aonde que ela mora, que tipo de materiais ele consome. Então conheça o teu público, conheça o teu cliente final para você saber de que maneira que ele se comunica e logo saber como se comunicar com ele. O segundo passo é você ter uma referência de mercado. Então busque pessoas do mesmo segmento que você, que já tenham relevância na internet e vejam o que eles têm feito, né? Que tipo de materiais eles têm produzido, que conteúdo que eles produzem, que forma que eles se posicionam na internet, quais as ferramentas que eles utilizam. Então conheça, né, o teu nicho, o teu mercado. O terceiro ponto, que é muito importante, é a constância. Tem aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. E na internet isso realmente se aplica na prática. Então seja visto porque você vai ser lembrado, então esteja de uma maneira constante, criando conteúdo, postando, fazendo story e deixando a tua marca, né, nas redes sociais, que com certeza as pessoas vão te lembrar. E o quarto ponto, também é muito importante, é a mídia paga. Então hoje, tanto o Facebook quanto o Instagram, o YouTube, eles disponibilizam para você a ferramenta de você impulsionar as suas publicações. Então você investe recursos financeiros, direciona para o teu público-alvo e você vai ter um alcance maior com o teu conteúdo. Então acredito que esses são os primeiros 4 passos aí que alguém que está começando a utilizar a internet para impulsionar os negócios deveria dar. Que legal, super interessante. E sabe, Lucas, esse é um tema que interessa muita gente e dentro do Projeto Levanta, né, algumas pessoas também já fizeram algumas perguntas, né? Então a Denise é uma delas. Então eu quero que você escute a pergunta que ela tem aqui para ver se você pode responder e nos ajudar. Oi, Lucas, tudo bem? Meu nome é Denise e eu tenho uma papelaria online que se chama Coisa de Riscar. Eu gostaria de saber qual a melhor estratégia para o e-commerce de usar as redes sociais, como uma vitrine de produtos ou com marketing de conteúdo. Obrigado pela tua pergunta, Denise. É realmente uma pergunta muito interessante. Acredito que você deve seguir as duas linhas, tanto utilizar as redes sociais como vitrine dos seus produtos, você demonstrar a utilidade dos seus produtos, quais são os seus produtos, né, e linkar para redirecionar para o teu e-commerce e também utilizar como marketing de conteúdo. Então crie conteúdos interessantes para o teu público, mostre um pouco dos bastidores das tuas empresas, fala um pouco, eu vi que você trabalha com materiais escolares, com papelaria, então de repente às vezes conversa com a mãe que é a tomadora de decisão, né, na hora de escolher os materiais escolares dos filhos, né, e crie conteúdos direcionados para esse público. Mas você deve seguir esses dois caminhos, não só um nem só outro, mas como os dois. Legal. Lucas, obrigada pelas dicas, mas na pergunta anterior você me disse que um dos passos importantes para quem quer entrar, né, e quer alavancar negócio em mídias sociais ele se relaciona com o uso de mídias pagas. Eu escuto muito as pessoas falando sobre mídias pagas, mas e algumas pessoas têm dúvidas acerca do investimento, como investir, como isso funciona. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Com certeza, muito boa essa pergunta. Hoje, todas as redes sociais disponibilizam uma ferramenta para você impulsionar suas publicações lá dentro. Tem algumas mais complexas, que exigem um conhecimento um pouco mais profundo, mas tem outras que te dão um mecanismo mais simples de se usar, como o próprio Instagram. Então, se você faz uma publicação lá, ele já vai te dar uma opção de promover aquela publicação. Você clicando nesse botão, ele vai te ajudar a você segmentar teu público. Então, você vai poder escolher a faixa etária, né, da onde a publicação vai estar alcançando, onde que a pessoa mora, se você quer alcançar o público de Curitiba, de São Paulo ou do Brasil inteiro. Você pode também colocar o interesse das pessoas, se ela se interessa por esportes, se interessa por cosméticos, por qualquer outra coisa, e a tua publicação vai alcançar diretamente essas pessoas. Então você também pode escolher o tempo que essa publicação vai estar sendo impulsionada, o quanto de dinheiro que você vai investir nela, e o Instagram ainda te proporciona
a quantidade estimada de pessoas que serão alcançadas e ainda te dá um retorno do teu investimento. Que legal. Lucas, temos mais uma pergunta aqui agora da Cíntia. Solta o VT. Oi, Lucas, tudo bem? Meu nome é Cíntia e eu quero deixar uma pergunta aqui referente a empresas no modelo B2B que negociam com outras empresas. Qual que é a melhor rede social para esse tipo de modelo de negócio e como que a gente faz para criar uma conexão com as pessoas que representam essas empresas e abrir portas de negócios entre as marcas, tá bom? Essa é a minha pergunta, muito obrigada. E aí, Lucas, qual seria o direcionamento? Bom, essa pergunta da Cíntia é muito excelente. Para empresas B2B, você deve identificar onde o teu cliente, onde a empresa está mais presente. Então, olhe o teu leque de clientes e veja se eles estão mais presentes no Facebook, ou se é no Instagram, ou se é no próprio LinkedIn. Normalmente, quando fala sobre empresas, as pessoas já vão pensando no LinkedIn, mas muitas vezes não é o caso. No caso da minha agência, que eu lido diretamente com igrejas, as igrejas não estão presentes no LinkedIn, estão muito mais presentes no Instagram ou no próprio Facebook. E uma curiosidade, muitas pessoas acham que o Facebook está decaindo, mas ainda hoje no Brasil é a rede social mais utilizada. Nossa, que interessante, né? Geralmente as pessoas pensam realmente que o Facebook está no passado, ficou no passado, né? Mas então, muito interessante, Lucas, para a gente concluir só, gostaria de te pedir para deixar algumas dicas finais, ferramentas a serem utilizadas para aqueles que têm desejo realmente de estar mais presente no universo online. Muito obrigado, Thaís. Bom, as dicas finais que eu tenho é que você saiba utilizar bem as ferramentas que a própria rede social disponibiliza para você. Tanto Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, eles disponibilizam algumas ferramentas para ajudar os seus negócios. Então, por exemplo, no Instagram, ele tem vários tipos de posts diferentes para propósitos diferentes. Utilize os stories para falar diretamente com o teu público, para trazer o teu dia a dia e assim você cria uma aproximação com o teu cliente, com o teu público. Você pode usar o Reels para fazer vídeos mais curtos que tenham um grande alcance e também tem a opção do IGTV, que são vídeos mais longos, onde você pode trazer conteúdos extensos, sem falar as lives, que hoje em dia estão bombando bastante no tempo de pandemia. E outra dica que eu venho trazer de uma ferramenta muito boa é o Canva. É um aplicativo gratuito, qualquer pessoa pode ter acesso e através do Canva você consegue criar artes de uma maneira bem simples, você não precisa ser um designer gráfico para conseguir criar uma arte de uma qualidade muito excelente que já vai conversar com o teu público e definir bem uma identidade visual para a tua empresa. Ai, que legal, Lucas. Obrigada. Um prazer enorme ter você aqui, um privilégio. Deus te abençoe. E agora, com você, Takeo. Foi muito bacana, foi muito legal mesmo, viu, Thaís? Eu tô te cortando aqui, a sala é tua, mas com licença, viu? Lucas, seja bem-vindo aí, as portas estão abertas, porque tem muita pergunta, não só de empresário, tem muita gente que está querendo iniciar no mercado, E está sedente realmente por informações sobre marketing digital, sobre as redes sociais. Então, a porta aqui do programa está sempre aberta para esse tipo de conteúdo e você é um cara abençoado. Obrigado, Takeo. Beleza. Thaís, eu estou entrando aqui na sua sala e a gente tem um recado muito importante para dar para as pessoas, Quem está nos assistindo fica perguntando, mas o que é esse tal de Levanta Negócios, Levanta Negócios é um quadro aqui dentro do Café com Takeo, mas o projeto Levanta da Primeira Igreja Batista tem abençoado muitas pessoas, mas não é só empresário não, porque as pessoas que querem comprar, que querem consumir, contratar serviço, como é que faz? Takeo, o Levanta, ele também é uma plataforma de relacionamento. Então, existe um espaço para que as pessoas possam anunciar seus produtos, suas empresas e também é o mesmo espaço que as pessoas podem consumir. Ou então é como se fosse um classificados. Agora, e para quem é empresário, o que faz? Para quem é empresário e quiser participar, pode entrar nessa plataforma e anunciar o seu negócio. Aqueles também que têm interesse em participar dos grupos para ter uma mentoria e realizar uma troca com outros empresários, pode também entrar nessa mesma plataforma e se cadastrar, colocar o seu negócio, o seu ramo e demonstrar interesse. E logo entraremos em contato para colocá-los participando de um grupo. Show de bola, Thaís. Bom, agora mudando totalmente o assunto de negócio para saúde, o quadro Contando Carneirinhos Nunca Mais. Afinal de contas, o sono é tão importante. É com você, Dr. Marco.
Roncar não é normal, em nenhuma situação. Muitas vezes as pessoas acham que quando elas roncam, elas descansaram mais. Nossa, dormi tão bem que cheguei até a roncar. O ronco, ele é um sinal já de obstrução da sua via aérea. Ele tem vários fatores que a gente vai discutir na sequência, mas a gente tem que entender que o ronco é uma doença preliminar à doença principal, que é a apneia. A apneia é quando você está roncando e você tem aquela parada respiratória. Isso realmente faz muito mal para a sua saúde. Então, se você começar a roncar e achar que isso está normal, não está. Fale com o seu médico. Eu sou o Dr. Marco César, contando carneirinhos, nunca mais. Muito obrigado, doutor Marco. Bom, se você não sabia, agora vai ficar sabendo. O dentista também pode contribuir no diagnóstico e no auxílio do tratamento do ronco. E eu estou aqui com a doutora Keiko, da Odonto Brasil. Não é mesmo, doutora? Exatamente. Feliz domingo, doutor. Feliz Obrigado. Domingo para vocês que estão nos assistindo. Feliz domingo, Taqueuzinho. Tudo bem, doutora Keiko? E é um prazer, né, trazer essa informação aqui para você e tem tudo a ver, né? A nossa saúde, o nosso corpo, ele é uma engrenagem e essa engrenagem precisa acontecer bem alinhada e isso influencia na sua noite de sono, né? Para ela acontecer tranquilo, seus dentes precisam estar bem engrenados. E então, Não pode faltar dente, que nem ali Olha, adoro essa imagem, A ó. máscara não será para sempre. Cuide do seu sorriso. Tá bacana, né? Gostei. Perfeito. E aí envolve várias áreas da odontologia onde a gente consegue interagir, né, e resolver esses problemas. Que, na verdade, assim, além do problema noite de sono, a falta da perfeita engrenagem pode trazer as alterações estéticas, né? Manchamento nos dentes, porque a falta da salivação também vai acontecer se você está roncando durante a noite. Se você tem dormido de boca aberta, você pode ter manchas, falta de salivação para hidratação da sua superfície e isso traz uma insatisfação estética muito grande, né? O amarelamento, várias consequências. E os dentes estarem trabalhando engrenados da perfeita forma, né? A gente vai poder te introduzir tratamentos ortodônticos da forma moderna, fácil, prática, né? E condições que a Odonto Brasil é tradição em oferecer o que tem de melhor, da melhor forma, com qualidade, equipe e condições para você realizar tratamentos estéticos. E dá para ligar mesmo no domingo, doutora? Dá para ligar. A Odonto Brasil sempre está de portas abertas para te receber através do telefone, né? Legal. Vai aparecer ali na telinha para você, através dos nossos canais de WhatsApp, telefone, redes sociais. E tem antes e depois ali também, ó. Tem uma telinha aqui, você pode acompanhar. E também nas nossas redes sociais, o antes e depois, para você acompanhar e ter a segurança, né, dos nossos tratamentos. odontobrasil.oficial. Então, entra lá no Instagram e lá você vai encontrar, então, diversos tratamentos, dentre eles os tratamentos estéticos, para que você possa sorrir mais e melhor. Muito obrigado, então, doutora Keiko. Te espero, então, no próximo domingo. Bom, Lebaron, também fica aí o nosso agradecimento para você, que quer talvez decorar a tua casa, renovar os seus móveis, pode entrar em contato ali com o Lebaron, telefone 99895-4408. Bom, e antes da gente encerrar o nosso programa de hoje, eu quero contar para vocês uma história verídica, que inclusive um amigo compartilhou comigo durante a semana e eu achei sensacional. Um empresário norte-americano, ele foi fazer um trabalho em Israel e quando ele foi almoçar num dos dias corridos de trabalho, ele chegou num restaurante e tinha uma fila enorme. E aí, para perguntar ali para a atendente se ia demorar muito, um senhor gentilmente abordou ele e falou: meu filho, pode almoçar no meu lugar, que eu sou aposentado, eu tenho tempo de sobra, eu não tenho pressa. Meio constrangido com a situação, o empresário acabou aceitando e entrou para almoçar. Comendo almoçando rápido, ele, ao pagar a conta, percebeu então que aquele senhor que cedeu o lugar para ele estava entrando no restaurante bem naquele momento. Ele acabou acenando, sorrindo ali, ainda um pouco constrangido, mas uma forma de agradecimento, assim fez e partiu. Quando o americano chegou no escritório, havia então um movimento, assim, um pânico acontecendo ali no ambiente de trabalho. E, infelizmente, tinha acontecido um atentado terrorista em Israel. Naquele mesmo restaurante que aquele empresário se encontrava, foi onde aconteceu o atentado. E naquele momento ele lembrou do senhor que havia cedido então o lugar para ele na fila.
Provavelmente aquele senhor podia estar então ferido ou até mesmo morto. Ele ficou chocado com a situação, afinal de contas poderia ter sido ele então a pessoa que poderia ter se ferido. Mas, no entanto, aquele fato continuou incomodando ele profundamente e ele então debruçou tempo procurando por vários dias informações sobre aquele idoso, até que ele conseguiu encontrar um hospital em Israel que estava tratando daquele senhor. Chegando então ali no hospital, o empresário teve a oportunidade de encontrar o filho daquele idoso. E aí ele contou o que aconteceu. O empresário então, de uma forma como um agradecimento, chega para o filho e fala: olha, todos os custos do tratamento médico do seu pai, eu assumo. E o filho então fala: não há necessidade, porque aqui em Israel, as vítimas de atentado terrorista recebem toda a assistência do governo. Então o empresário, de forma gentil, entrega a ele um cartão e se coloca à sua disposição, sabendo que voltaria então para os Estados Unidos. Foi a forma que ele teve de deixar a porta aberta. Voltando então o empresário aos Estados Unidos, depois de um tempo, 6 meses depois, ele recebe uma ligação e era justamente o filho daquele senhor. Em virtude daquele fato, aquele senhor desenvolveu alguns problemas e ele precisava então passar por uma cirurgia delicada que coincidentemente só nos Estados Unidos poderia acontecer. Então aquele empresário organizou, conforme ele se comprometeu, a ida da família para Nova York. Passagem, consulta, internação, hotel. No dia da chegada, então, desse pessoal de Israel, lá nos Estados Unidos, esse empresário falou: não, esse pessoal é muito importante para mim. E eu quero pegar aquele senhor no hotel, no aeroporto. Quando ele chega no aeroporto, aquele encontro acontece de uma forma muito especial. Assim que aquele voo chega às 9 horas da manhã, o encontro foi marcado de muita emoção. Mas no caminho do aeroporto até o hotel aconteceu uma outra situação. O rádio começa a tocar. A notícia começa a correr. Um avião havia atingido então uma das torres gêmeas de Nova York. Era 11 de setembro de 2001. Talvez você que esteja me assistindo lembre bem dessa data. O escritório do empresário, que ia toda manhã bem cedo trabalhar, era exatamente no World Trade Center. A presença daquele senhor na vida do empresário, mais uma vez, havia o salvado novamente. Só que com uma grande diferença. Primeiro, ele foi salvo porque ele foi ajudado. E no momento segundo, ele então se beneficia por conta da gratidão de fazer aquilo para aquele senhor. E aí fica a reflexão. Se ele não tivesse tido a gratidão de fazer o que fez, como teria acontecido essa história? Às vezes um ato simples de ajuda pode mudar a vida do outro. Outras vezes, um ato simples de ajuda pode contribuir para a sua própria vida. Exercemos então a gratidão. E assim a gente encerra mais esse programa. Agradecendo a Deus, né, Taqueuzinho? Exatamente. Por até aqui Ele ter nos atendido. E eu suplico então a Ti, Senhor, que continue nos concedendo saúde, a Tua graça, para que a gente continue firme no propósito de servir ao Senhor e ao próximo. Que o Espírito Santo, Taqueuzinho, continue invadindo o nosso ser e a cada lar nesse momento que nos assiste. Que Jesus, com seu infinito amor, nos abasteça dele e com alegria e sabedoria possamos ter uma ótima semana. Que assim seja e até o próximo domingo, né, Taqueuzinho? Que Deus abençoe a sua família e até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.